Você já escutou tanto sobre o Best? Você já escutou tanto sobre banco, energias, seguro, saneamento e telecomunicação, que inclusive o Barsi diz que foi o responsável por aposentá-lo, que inclusive ele defende até hoje dentro da AGF, que é o grupo de ações garante o futuro. Então imagina só se você tivesse a oportunidade de investir da mesma forma como o Luiz Barsi pensa através do Best, só que de maneira automática. Alguém fazendo isso por você, você colhendo só os resultados, só os frutos dessa estratégia. Você gostaria ou não gostaria? Você não precisaria ler o livro dele, nem do Décio Bazin, que é o maior apoio dele. Você não precisaria ler nada sobre balanço de empresa, você não precisaria ler nada sobre como analisar uma DRE, sobre como calcular um preço teto projetivo. O que você acha disso? Você ia gostar? A gente vai iniciar hoje um quadro onde eu analiso ETFs. Percebi que estava analisando muito fundo, muita ação. Vocês pediam tanto ETFs e eu tenho um módulo de ETFs dentro da mentoria onde eu analiso a maior parte dos ETFs, mas aqui no YouTube realmente não analisava ETF. Então a partir de hoje prometo que vou tentar pelo menos de 10 em 10 dias aí trazer um ETF da sua escolha para análise aqui no canal, pra gente entender se o ETF faz sentido, se não faz, se é caro, se vale a pena, se não vale. E o ETF de hoje é o Best 11, um ETF lançado recentemente que, meu Deus do céu, no Instagram todo mundo falando, pô, Léo, agora bom demais que eu não vou precisar mais estudar e tal, não sei o que você acha do Best 11? Já comprei algumas cotas do Best 11 e inclusive saíram várias notícias, olha aí, ó, Investo lança ETF com foco em dividendos. E sempre quando você pensa em um ETF e esse ETF paga dividendo, parece que o seu olhinho brilha, né? Tem gente pedindo análise de Casa 11, de Coin 11, tem gente pedindo análise de vários tipos de ETFs, diferentes inclusive. SPY 11, QQQ 11. Deixa aqui nos comentários qual é o ETF que eu devo analisar no próximo vídeo dessa quadra. E olha só o que diz aqui nessa notícia que normalmente vai fazer com que você fique, meu Deus do céu, isso é bom demais, eu vou investir nisso aí. Olha, o ETF acompanha o índice chamado Brasil Best Quality Index, composto por 23 companhias de alta qualidade em setores estratégicos. Entre elas, as principais posições são Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BB Seguridade, BTG Pactual, Equatorial, Eletrobras, Sabesp e Vivitim. Vimos aqui praticamente o Best inteiro. E olha só aqui o que fez a galera me perguntar pra caramba. Desde janeiro de 2021, esse índice replicado pelo Best 11, ou seja, esse índice aqui não tem como você comprar, você tem que comprar ele através de um ETF. Então, replicando esse índice através do ETF Best 11, acumula uma valorização de 66% contra apenas 18% do Ibovespa no mesmo período até agosto de 2025. De janeiro de 2021 até agosto de 2025, o Best 11 rendeu 66% e o Ibovespa só 18%. Com a taxa de administração de 0,5, o Best 11 distribui dividendo mensalmente ainda, e terá valor inicial de cota de R$100. Então com R$100 você vai conseguir investir no Best, as melhores empresas do setor de banco, energia, saneamento, seguro, telecomunicação, vai receber dividendo todos os meses através desse ETF e ainda vai ganhar do Ibovespa na média. Vamos entender esse negócio porque isso aqui é um baita, mas um baita viés de framing e eu fico brabo mesmo, não tem jeito. Vamos lá, digita Best 11 aí no seu Google, vai aparecer aqui já o site da Investo. E só abrindo um parênteses aqui, tá? Eu vou falar bem de ETF que é bom, vou falar mal de ETF que é ruim, vou mostrar quais são os ETFs que eu invisto, eu vou falar por que eu não invisto em certos ETFs e vou ser bem sincero nesse quadro, Inclusive, já deixo o convite aí para todas as gestoras ou administradoras dos ETFs analisados deixarem seus comentários sobre algum ponto que eu citar errado. Todo mundo pode errar, não tô aqui para agredir, eu tô aqui de verdade para tentar ensinar o máximo para você aí que me acompanha todos os dias. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e tá sempre colaborando aí para a comunidade crescer, beleza? Então, abrindo aqui o site do ETF, a taxa global tá de 0,5 ao ano. A gente já vai falar se essa taxa é cara, se ela não é. Eu não sou ninguém aqui para poder colocar preço em trabalho dos outros. É óbvio que a Investo, ela precisa de uma equipe para poder gerir esse ETF. Apesar de ser através de um índice, ou seja, um investimento passivo, existe ali uma equipe que trabalha desse ETF e essa equipe precisa ser remunerada. Ninguém vai trabalhar de graça para você, então precisa de uma taxa de administração. A gente vai só discorrer a respeito dessa taxa de administração, o que eu espero para os ETFs no futuro e o que eu acho que ainda dá para melhorar aqui no Brasil. É óbvio que começou agora essa onda de novos ETFs sendo lançados, né? Então soltou lá o GPUS do Primo Rico, depois veio aí com a UVP11 do Raul Sena e veio vários ETFs da Investo, que inclusive eu uso um ETF da Investo para investir, que vocês vão descobrir qual é, mas
a gente precisa ser sincero em tudo, né? Na taxa, no tipo de fundo, qual é o índice que tá seguindo, se tá vencendo realmente a média e se essa média também não estaria sendo vencida pela sua carteira, mas enfim. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é o fundo. Olha lá, o ETF BEST 11 é um fundo de índice listado na B3 que busca acompanhar o desempenho de empresas brasileiras do setor considerados essenciais de alta qualidade, que é o BEST, o famoso acrônimo lá do Barça. Banco, energia, saneamento, seguros e telecomunicações, com o pagamento de dividendos mensais, tá? Então a Investo criou um índice, né? Então tá aí o índice criado pela própria Investo, projetado para acompanhar o desempenho dessas empresas de alta qualidade. A exposição é estratégica, com os pilares na economia nacional, aí tem uma seleção inteligente com filtros quantitativos e qualitativos que garantem um portfólio com histórico consistente de lucros e dividendos. A gente já vai abrir aqui o regulamento do fundo, do índice, tá? E aí tem a renda mensal também. As companhias do índice têm histórico comprovado de distribuição de dividendos, garantindo um portfólio com pagamento de renda recorrente aos investidores. Então aqui você consegue ver que ainda é um fundo pequeno, acabou de lançar, né? Então tem 5 milhões aqui de patrimônio líquido. Todo ETF, presta atenção que isso aqui causa muita confusão e muita gente, porque às vezes é uma informação que é ensinada errada, às vezes é difícil, inclusive na época que eu aprendi errado, só depois que eu fui entender direitinho. Então presta atenção, ó, os ETFs, eles são negociados no mercado secundário. Então se eu comprei um BEST 11, eu consigo vender para você um BEST 11. Certo? Então ele funciona como se fosse um fundo fechado. Só que aí a gente usa uma nomenclatura chamada condomínio aberto, não para interferir nessas cotas que já estão sendo negociadas dentro do mercado secundário, mas sim para que o fundo possa crescer, porque existe um número já de cotas que o administrador e que o distribuidor já vai ter ali para distribuir. Porém, para integralizar novas cotas, você precisa fazer um aporte mínimo. Por exemplo, existem, 5.000 cotas de BEST 11. E aí a gente fica negociando no mercado secundário. Eu comprei, o Joãozinho comprou, o Gustavo comprou, o Pedro comprou, o André comprou e a gente fica negociando. Vende pra Maria, vende pra Roberta, vende pra Renata, todo mundo fica comprando e revendendo. Mercado secundário. Tem alguma coisa que vai de dinheiro pra Investo? Não, é mercado secundário. Só que em algum momento que uma pessoa quiser comprar um número mínimo de lote, por exemplo, 5.000 cotas de uma vez, ele pode comprar direto com a Investo. Aí ele manda o dinheiro pra Investo, a Investo integraliza as cotas. Então transforma aquele dinheiro que estava fora do mercado secundário em cotas. E aí o patrimônio do fundo vai crescendo, o fundo vai ficando cada vez maior. Mas isso não quer dizer que o fundo é um fundo aberto, ele tem um condomínio aberto, é um pouco diferente. É diferente, por exemplo, de um fundo de investimento em ações. O fundo de investimento em ações, para você investir nele, você tem que mandar dinheiro pro fundo, e o fundo compra as ações lá com seu dinheiro, monta a carteirinha junto com o fundo, integraliza sua cota e te entrega. Você não consegue vender essa cota para outra pessoa, é diferente aqui. No caso dos ETFs, você consegue vender essas cotas para outras pessoas. Você não precisa vender para você não faz resgate igual nos fundos de investimento. Então você não precisa pedir para Investo, ô Investo, agora eu quero sacar o meu dinheiro, me dá aí. Não. Muita confusão existe no mercado e nem cabe uma explicação mais complexa disso aqui. Se você não entendeu, volta um pouquinho no vídeo aí, assiste de novo que você vai entender. Essa confusão, principalmente, ela gira em torno de ETFs americanos e muita gente acha que você comprando o IVVB11, você paga IOF spread para poder comprar o IVVB11. Você não paga, porque você está comprando no mercado secundário. Paga IOF spread, o fundo diluído, quando alguém integraliza uma cota. Você comprando no mercado secundário ali, você não tem IOF spread não, beleza? Então olha lá, ele tem 23 ações, esse patrimônio inicial, uma taxa de 0,50, um rebalanceamento trimestral. O que significa isso? Todo trimestre ele vai olhar para a carteira dele e vai falar, pô, no meu índice tem que ter tantos por cento de BTG, passou aqui. Então eu vou vender um pouco, vou voltar ali só o tanto que eu tinha no BTG. Ah, eu tinha que ter 3% em Taesa, só que tá só 2%, então eu vou comprar mais um pouquinho de Taesa. Então ele fica rebalanceando o índice, tá? Não tem exposição cambial, aí aqui tem um código e tal. Imposto de renda aqui sobre a venda, né? 15% sobre o ganho de capital, igual todo ETF. E liquidação também, em D+2, como todo ativo na renda variável, beleza? Agora a gente passa aqui pro ponto importante. Qual é a carteira desse índice? Beleza, eu sei que o índice compra empresas do setor BEST, né? Banco, energia, saneamento, seguro e telecomunicação. Pelo menos isso você vai aprender nesse vídeo. E aqui, então, a gente vai ver qual que é o peso de cada ação, quais são as ações. Pô, de energia tem várias ações. Bancos a gente tem, não cabe nem nos dedos da mão. Tem banco pra caramba. Como que o BEST 11 vai escolher qual banco e qual o peso de cada banco? A gente vai estudar isso agora pra gente entender se esse índice ele é efetivo ou não, tá? Pra ver se você conseguiria fazer esse filtro ou não. Olha lá, os pesos dos setores. Tem 44% em utilitários, né? Serviços, é praticamente uma utilidade pública, que é saneamento, telecomunicações, enfim. Serviços financeiros vem banco e seguros e telecomunicações aqui 10%. Então, ó, saneamento e energia tem 44%, banco e seguro 44% e 10% aqui o restinho em comunicação, beleza? E aqui as principais empresas, ó lá,
Banco BTG, Eletrobras, Sabesp, Itaú, Banco do Brasil, Equatorial, Banco Bradesco, né? Equatorial, Banco do Brasil, Telefonia Brasil, que é a Vivo, BB Seguridade e TIM. Mas vamos entender direitinho primeiro a composição da carteira como um todo, porque tem 23 ativos e aqui só tem 10, né? Então vamos baixar aqui, ó, composição da carteira. Quando você clica aqui, você consegue baixar esse documento. Esse documento veio com um errozinho, tá? Ó. Tem um erro aqui nesse documento que o peso aqui não está calculado. Aí para você calcular, você vai ter que pegar um montante, tirar o que ele tem de caixa e despesas aqui, né? E dividir pelo valor financeiro alocado em cada um dos ativos. Eu já fiz isso aqui, então aqui a gente já tem organizado bem bonitinho o peso de cada um deles, tá? E aqui você consegue perceber alguns pontos, ó. Primeiro, nenhum tem uma participação maior do que 10. Deve ter alguma limitação, na verdade. Segundo, se a gente olhar os bancos, ó, BTG Pactual, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, basicamente todos os bancões. Se a gente olha para seguradoras, a gente tem aqui a BB Seguridade, tem a Caixa Seguridade e tem a Porto Seguro também. Tem a Porto Seguro que se fosse uma cobra me pegava, né? Deus do livre. Então as três empresas principais de seguro também estão aqui. Quando a gente fala de energia, ó, Eletrobras, Equatorial, CEMIG, CPLE, Copel, ENDE, CPFE, que é a CPFL, Neoenergia, Energisa, Alupar, Transmissão Paulista e Taesa. E quando a gente fala de saneamento, a única que não tá aqui é a Copasa, ó, Sanepar e Sabesp. Nossa, Léo, parece que estão pegando praticamente tudo. Vamos entender qual que é o filtro do índice? Aqui você consegue baixar o documento, ó, índice. E aí ele explica o que é o índice aqui, eu vou explicar para vocês. Então, olha lá, o índice, ele tende a replicar setor bancário, energia, seguro, serviços de telecomunicações e saneamento. E aí preste atenção, ó, para entrar dentro do índice, pelo menos 50% da receita tem que estar dentro desse setor. Além de 50% da receita tem que estar no setor, a segunda regra é, tem que ter pago dividendos em dinheiro regularmente nos últimos 3 anos. E a terceira regra, apresentem lucro líquido positivo nos últimos 3 anos. Por isso que você não viu, por exemplo, Auren, teve lucro líquido negativo. Foi por evento não recorrente? Foi, mas teve lucro líquido negativo, então não entra. Inclusive aqui não dá para saber se eles fazem esse tratamento, né? Foi só uma suposição que eu fiz. Não sei se eles fazem o lucro líquido ajustado sem os não recorrentes. Mas a gente tem essas 3 principais regras. Tem que ter receita referente a esses setores, tem que ter pago dividendo nos últimos 3 anos e tem que ter lucro líquido nos últimos 3 anos. Próximas regras: requisitos mínimos de tamanho de liquidez. Lembra, um ETF, ele não é uma pessoa física, ele é uma instituição que compra cota pra caramba. Aqui, inclusive, no Excel, você consegue ver ó, o número de cotas aqui que tá comprando, isso por conta de um patrimônio de 5 milhões, certo? 5 milhões. Imagina quando isso aqui tiver um patrimônio igual do IVVB11, por exemplo, várias casas de milhares, né? Então, precisa de muita cota pra comprar. Se eu preciso de muita cota pra comprar e todo o rebalanceamento trimestral tiver dificuldade pra comprar cota, fica ruim. Então, eu preciso selecionar empresas que têm o mínimo de liquidez possível. Isso é o pré-requisito mínimo de todos os índices. Por isso que no Ibovespa você vai ver que é quem tem mais liquidez, no Small você vai ver quem tem mais liquidez, no SP500 tem a ver com liquidez também. Então os principais índices têm essa parte da liquidez porque tem que negociar muito, né? Então lá, pré-requisitos mínimos de tamanho de liquidez para inclusão inicial. São exigidos free float pelo menos 10, então pelo menos 10% tem que ser negociado na bolsa daquele ativo. Capitalização de mercado total superior a 150 milhões de dólares, basicamente a capitalização então tem que ser maior que 600 milhões, quase 1 bilhão de valor de mercado, certo? Volume médio diário das negociações dos pelo menos 3 meses de 1 milhão por dia. Então tem empresa aí, por exemplo, Taesa 3, não dá 1 milhão por dia. Por isso que lá você vai ver que tá o ticker 11, porque não bate a liquidez mínima diária. Então tem que ter liquidez mínima diária de 1 milhão. A empresa tem que ser maior do que pelo menos 700 milhões e ela precisa ter um free float de pelo menos, né, 10%, ou seja, maior do que 10%. E aí o índice busca manter um mínimo de 15 ações, 15 componentes. Então você não vai ver o índice com menos de 15 componentes. Inclusive ele fala aqui, ó, se em algum momento essas regras aqui que ele colocou impedir de ter pelo menos 15, ou seja, as ações elegíveis sejam menores do que 15, a decisão de inclusão de componentes adicionais caberá a Market Vector, aqui que foi o criador do índice, que poderá ser o critério adicionar outros ativos para garantir o número mínimo de componentes. Então 15 é o mínimo de ações. Hoje ele está com 23, né? Mas 15 é o mínimo. Pode ser que ele possa baixar e aqui ele não falou máximo. Então pode ter mais de 20, mais de 30 aí. Passou lá nos pré-requisitos, ele vai colocar. A estratégia de peso, agora a gente está falando
falando do peso, ó, ponderação e distribuição de proventos. Olha lá, a estratégia de ponderação vem pelo valor de mercado ajustado pelo free float. O que significa isso? Quanto maior o valor de mercado, e aí ele usa o quanto que é disponibilizado ali dentro do free float, mas quanto maior o número de mercado, mais chance, mais peso vai ter ali dentro desse índice. Após a seleção dos ativos elegíveis, cada componente do índice recebe um peso proporcional ao seu valor de mercado e ajusta pelo free float. É estabelecido um limite máximo de peso por componente fixado em 8%. 8%. Aqui a gente consegue ver que o peso do BTG Pactual, inclusive se a gente olhar pela planilha aqui que eles deixaram, né, dá 8,78. Aqui tá dando 8,59, mas aqui a gente tem 4 empresas com 8%, passou ali do 8% fixo, né, mas provavelmente não ficou bem claro ali, pode ser que seja 8 ponto alguns quebrados, né, ou então isso aqui foi porque começou a 8% e já deu uma valorizada no ativo, e aí por isso subiu um pouquinho, vai rebalancear depois, no próximo trimestre. E caso algum componente, após o cálculo inicial, ó, ultrapasse esse limite, seu peso é reduzido para 8% e o excedente é redistribuído proporcionalmente entre os demais componentes que ainda não atingiram o limite máximo. Então aqui agora você entendeu como que o índice é formado. Você gostaria de ter uma carteira com esse tipo de ação? Ó, uma avaliação básica aqui, avaliação básica. O ETF, ele não abre o relatório da empresa e vai ler, ver se tem alguma coisa. Não, o ETF, ele é passivo, não tem dificuldade nenhuma na escolha do ativo. Ele é passivo, ele é quantitativo, e ali ele fala que é qualitativo porque tem alguns filtros qualitativos que vai além de números. Mas aqui tá olhando a liquidez, o tamanho da empresa, o quanto que ela negocia por dia, e aí os outros critérios são estar dentro do setor best, ter 3 anos de lucro líquido recorrente, então não pode ter prejuízo nos últimos 3 anos, tem que ter dividendos distribuídos nos últimos 3 anos e, por último, tem que ter 10% de free float. Basicamente é isso. Isso abre muito leque para entrar várias empresas. Tanto que entrou várias empresas. Hoje, com o conhecimento que você tem, eu quero que você digite nos comentários, com o conhecimento que você tem, você compraria BB Seguridade hoje? Você tem R$100 para você investir. Você compraria BB Seguridade, Caixa Seguridade e ainda Porto Seguro? Você compraria as 3? Porque se você compraria as 3, eu sinto muito lhe dizer, mas na verdade não é porque você acha que as 3 são boas. A verdade é porque você não tá sabendo escolher. Essa é a verdade, porque você não tá sabendo escolher. Se você tivesse R$100 hoje, você investiria em BTG Pactual, Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, 5 bancos, você investiria em 5 bancos, R$20 em cada? Sinto muito lhe dizer, mas se você fizesse isso, se estivesse fazendo isso, a verdade é que você tá me falando, Léo, eu não sei escolher qual é o melhor banco no momento. Eu não consigo decidir qual é o melhor banco. E se a sua resposta for essa, presta atenção no que eu vou falar agora. Se a sua resposta for essa, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Você tem 2 escolhas. Ou você vai sentar a bunda na cadeira, porque você quer fazer o seu patrimônio multiplicar mais rápido e aposentar mais rápido, e aí você vai aprender, vai gastar tempo, vai doer cabeça, vai dormir menos, vai acordar mais cedo, vai ter que participar de alguma mentoria que seja boa de verdade, pra você aprender, pra você ter gente que lê junto com você os relatórios. Você vai precisar fazer isso. E aí qual que é o prêmio de todo esse esforço? Aposentar mais cedo. Mas se você fala pra mim, Léo, não compensa, pra mim eu acho que não compensa. Eu prefiro, ao invés de ficar estudando, ficar com a minha princesa, eu prefiro ao invés de ficar estudando, ficar com a minha filha, com meu filho, ou ir pra casa dos meus pais, ou simplesmente abrir um jogo no computador e jogar, ficar conversando, sei lá, rolando Reels, qualquer coisa, porque eu já trabalho muito. Aí, meu amigo, um ETF passivo é extremamente bom pra você, porque você não vai deixar de investir, você vai ter multiplicação de capital, sim, vai ser abaixo do que poderia ser se você estivesse fazendo o Stock Pick, escolhendo as melhores ali, e eu nem tô falando pra você ser o melhor cara do Stock Pick, meu Deus, você escolher o melhorzão banco, desses 5 eu ser o melhor. Não, os 2 melhores, né, talvez você reduzir um pouco o número de empresas ali, eu não teria 23 empresas dentro da carteira, mas perceba, existem 2 tipos de pessoas, aquelas pessoas que estão dispostas a estudar e multiplicar mais rápido seu capital, e aquelas pessoas que abrem mão da multiplicação mais rápida, trabalha 2, 3 anos a mais, 5 anos, talvez até 10 anos a mais, mas não gastam tempo estudando. Essa é a arte do investimento passivo. Inclusive, acredito que será o futuro das bolsas. Isso é basicamente o que os Estados Unidos hoje é. 6 de cada 10 pessoas, tá 6,7, né? Mas não conseguimos quebrar uma pessoa no meio. 6 a cada 10 pessoas dos Estados Unidos investem. E elas não investem em stocks. Elas não fazem stock picking, principalmente porque lá a bolsa é muito eficiente. Você não consegue, de 4 bancos assim, ó, você não consegue achar desconto em um. Aqui a gente consegue achar desconto pra
Opa, me exaltei. Aqui a gente consegue encontrar alguns descontos irracionais em algumas empresas, não é verdade? E aí a gente consegue fazer posições melhores. A bolsa brasileira é mais ineficiente do que a bolsa americana. Aqui dá pra você escolher. Lá fora dá? Dá também. O Warren Buffett faz isso. Mas lá você gasta muito mais tempo. Aí eu concordo que lá faz sentido você fazer um investimento passivo, por exemplo. Porque você já tá escolhendo aqui, você já tá aumentando sua rentabilidade fazendo escolhas aqui no Brasil. Mas acredito que isso aqui será uma tendência cada vez maior. Quanto mais essas taxas forem caindo, mais frequente vai ser ETF aparecendo e mais frequente vai ser o número de pessoas que investem através de ETFs. Mais frequente será. Tá, Léo, eu entendi. Mas quanto que custa para fazer isso? Bom, a gente entende aqui que no regulamento do fundo ele deixou que a taxa global é de 0,50%, mas existe uma remuneração mínima. 0,50% daria 25 mil do patrimônio líquido do fundo hoje. Então se o fundo não crescer, exemplo, tá? Acredito que vai crescer sim, mas se o fundo não crescer, teoricamente a administradora ganharia só 25 mil reais no ano. Só que aí eles colocaram uma trava aqui justamente para isso, né? Que caso isso aconteça, a remuneração mínima mensal vai ser de 10 mil. Sobe de 25 mil, que é o que teoricamente eles vão ganhar agora, para 120 mil. Inclusive, aqui ele já deixou, ó, fica estabelecido que o mínimo do salário nesses primeiros 12 meses é de 5 mil reais. Então, o mínimo vai ser 60 mil, tá? Basicamente, o fundo ele tem que, pelo menos, para poder ficar justo aqui, né? Pelo menos triplicar de tamanho para fornecer aqui esses 5 mil mínimos aqui da taxa de administração, sem precisar tirar de despesa do fundo mesmo, né? Tem uma taxa máxima de custódia aqui de 0,03. Eu acho ruim aqui, porque realmente não fica claro. A taxa global é 0,50, inclusive o pessoal da Investor, se puder esclarecer pra gente, pelo que eu entendo aqui, a taxa global é 0,50, mas nessa taxa global tá incluso aqui a taxa máxima de custódia, porque teoricamente aqui fala, ó, 0,03 ao ano, não incluída na taxa global. Então tem a taxa de custódia e a taxa global. Então seria 0,53% de taxa para você pagar aqui nesse ETF, né? E aí eu fiz a tarefa de casa aqui bonitinho, porque os caras falaram que você vai receber dividendo todos os meses. Não vai ser o mesmo dividendo todo mês, óbvio, porque as empresas pagam diferentes. E eu peguei e lancei todas as ações, olha a tarefa de casa que eu fiz aqui para vocês, ó. Lancei todas as ações desse índice para ver se realmente daria para receber dividendos todos os meses aqui, usando o histórico recente. Eu lancei todas essas ações aqui no dia 1º de janeiro de 2025. E até hoje, se todos os meses de 2025 você teria recebido dividendo. E sim, ó, janeiro, fevereiro, março, historicamente a gente recebe mais mesmo, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, até agora você já recebeu dividendos todos os meses do ETF, se você tivesse o ETF. É óbvio, a gente tem algumas empresas ali que pagam mensais, como o Itaú e o Bradesco, então todo mês ia ter mesmo, né? São empresas coringas que pagam basicamente mensalmente, então o ETF conseguiria repassar para você esses dividendos mensalmente. Uma coisa que é legal é que o total de dividendo recebido foi 26,41 nessa carteirinha que eu montei aqui, e o patrimônio investido foi de 693. Então se a gente pega lá, ó, 26,41 dividido por 9, tá? Porque são 9 meses, a média ficou de R$ 2,93. Dividido pelo patrimônio investido, 693,43, dá um yield mensal aí de 0,42. Não tá ruim esse yield para ação, né? Não tá ruim. Se a gente anualizar isso aqui, eu vou pegar lá a média de 2,93 vezes 12, dividido pelo investido lá de 693,43, você teria um dividendo yield médio desse ETF de 5,07. E aí a gente vai às nossas considerações. Vamos às nossas considerações agora pra gente finalizar esse vídeo. Primeiro ponto, antes de eu dar as minhas considerações aqui, eu quero que você deixe as suas considerações, porque esse quadro é para ser bem interativo. Eu quero que você digite mesmo. Gostou do ETF? Teria na sua carteira? Faria sentido você substituir as suas ações da carteira para comprar só esse ETF? Ficar bem mais tranquilo? A gente inclusive falou um pouquinho sobre isso quando eu estava explicando sobre o AUVP, né? Que inclusive eles baixaram a taxa. Era 0,79, baixaram a taxa agora para 0,49. Então já deu uma melhorada na taxa, né? Eu acredito que quanto mais ETFs entrarem, mais barato fica, porque a taxa dá para ser mais barata. Como que funciona? É óbvio que lá nos Estados Unidos esse mercado está muito mais desenvolvido, os ETFs são bem maiores, o patrimônio líquido dos ETFs, dos fundos, são bem maiores, então com a taxa bem pequenininha, por exemplo, no caso do IVV, de 0,03% ao ano, faz uma taxa de administração muito grande ali, gera um retorno muito grande para a BlackRock. Quanto mais esses fundos, esses ETFs forem crescendo, mais espaço a gente tem para cortar a taxa, certo? Mas uma taxa de 0,5 ainda é muito. Se você ler o livro Investidor de Bolsa, esse livro aqui, ó, isso vai te libertar um pouco dessas taxas de administrações mais caras. É óbvio, quando o trabalho é bom
e o trabalho é ativo, você tem que pagar a taxa de administração. Por isso que a taxa de administração do fundo Guepardo, que é um fundo de investimento em ações, gira em torno de 1,5%, 2% e é barato. Porque o cara é extremamente ativo, compra, vende, faz lucro, tá entregando um retorno de 22,5% aí ao ano, ou 20% ao ano, desde 2001. Então, pô, é uma gestão ativa, tem que pagar caro mesmo. Eu, se eu fosse o Otávio, cobraria caro mesmo. Fundo imobiliário. Pô, fundo imobiliário não é gestão passiva. O gestor tem que ir olhar imóvel, vender, comprar, alugar. Então, a taxa de administração mais cara lá, de 0,7, 0,8, 1%, é o que? Agora é investimento passivo. Eu criei um índice e só replico o índice. Tem alguma dificuldade em análise aqui? Qualquer um, se você for treinado durante 2 horas, você consegue replicar o índice. É um computadorzinho, na verdade, né? Você é treinado para configurar o computadorzinho. Então, não vejo motivo realmente, a não ser que tenha aí muito custo operacional para manter esse negócio ativo, né? E aí, as pessoas aí que abriram esses ETFs, principalmente nacionais, poderia deixar aqui pra gente descrito. Sou leigo pra caramba nessa parte, nunca abri um ETF, né? Então não sei quais são os custos operacionais envolvidos e às vezes os caras colocam aí uma taxa de 0,5 pra cobrir pelo menos os custos operacionais. Se eu fosse criar um ETF passivo, eu ia fazer o mínimo de taxa possível. É óbvio que ninguém quer trabalhar de graça, mas existe a taxa justa, né? Aquela que você não precisa explorar ninguém e tal. Presta atenção, cuidado, tenha bom senso, tá? Não tô dizendo que 0,5% lá da UVP11, do BEST11, do GPUS lá, é exploração não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando que quanto mais esse mercado evolui, mais possibilidade a gente tem de cobrar que essas taxas sejam mais baixas, entende? É isso que eu tô dizendo, porque senão depois vocês ficam incitando brigas aí, tretas, né? Lembra lá do último vídeo da Quintfur, né? Minhas considerações sobre o ETF. Não vejo sentido você que segue esse canal, a não ser que você faça parte da exceção que vou citar posteriormente, usar um ETF desse para criar sua carteira. Não vejo sentido. Aqui você consegue, com muita tranquilidade, escolher ações potenciais que te entregariam também esse retorno. Ah, Léo, mas o BEST11 rendeu 66% nos últimos 5 anos, enquanto o IBOV rendeu só 18%. Pois é, meu capitão, mas qualquer empresa que estivesse pagando ali 10% de dividendo yield e não tivesse caído da cota, teria pago 60% também. O CDI teria pago 60% também. Fundo imobiliário, pagando 12% ao ano, pô, 12 vezes 5, isso usando só juro composto dá 60%. Então, tome cuidado com os viés de frame, beleza? Dito isso, a exceção que cabe aqui nos ETFs, como por exemplo a UVP11, aqui no caso também do BEST11, e talvez outros ETFs que eu vá ler aqui dentro desse canal, que são ETFs nacionais mesmo, né? Que estão escolhendo empresas nacionais. E eu tô falando do mercado que ainda não é tão eficiente assim, que você consegue escolher. A única exceção é para aquele caboquinho que eu falei, ou aquela moça que eu falei que não quer estudar, que ganha muito mais dinheiro, às vezes ela não quer estudar e ela tá certa, que ela fala assim, ó, pô, pra mim estudar eu vou ter que abrir mão de 2 horas na semana. 2 horas na semana trabalhando, eu ganho muito mais dinheiro do que eu ganharia aumentando a minha rentabilidade. Se eu estudar 2 horas, eu aumento minha rentabilidade em 5%, sei lá, no ano. Só que esse 5% não vai conseguir aumentar em número de capital o tanto que eu ganho trabalhando. Conheci várias pessoas assim. Pô, se eu deixar trabalhar um plantão aí, 6 horas, que eu deixaria por semana pra estudar, por exemplo, deixei de ganhar 2, 3 mil reais e aí basicamente um aporte dobrado. Então não faz sentido realmente para você estudar, né? Eu ainda assim gostaria de estudar. Abriria a mão para saber cuidar do meu dinheiro. Mas você pode escolher fazer investimento passivo. Pode escolher. Aí eu não usaria aqui o Brasil para poder fazer investimento passivo, não. Aí eu usaria exterior para fazer investimento passivo. A gente consegue ser inteligente mesmo querendo ser burro, tá? A gente consegue ser inteligente mesmo querendo ser burro. Espero que vocês tenham gostado. Vou jogar real aqui todo o quadro que eu fizer analisando o ETF. Quando o ETF for bom também vou falar, pô, esse ETF aqui ganhou da minha carteira. Fazia mais sentido eu investir nesse ETF aí do que ter gastado tempo analisando ativo. Quando for bom eu vou falar, quando for ruim eu vou falar também, tá? Então, na minha opinião, o BEST11 não é que ele é ruim, ele é ok. Eu não investiria porque não faz sentido no nosso método de alocação. Para você que assiste o canal também não faz sentido não, porque tem muito mais potencial investindo sem ser através de um investimento passivo aqui no Brasil do que através de investimento passivo. Beleza? Deixa aqui nos comentários qual é o próximo ETF que você quer que eu analiso. Dá uma olhada aí nos membros. Quem tá pedindo análise de carteira, agora você tem a possibilidade de eu analisar sua carteira. Clica aqui em Seja Membro e assiste o vídeo lá. Eu vou te explicar tudo que você pode ganhar sendo membro por um valor que é totalmente simbólico, né? Você vai pagar menos que uma Coca-Cola por mês. Falou, fica com Deus, tamo junto.